Fala, galera! Pegou! Gente, professora Tabita Maciel aqui com você. Um enorme prazer, obviamente, estar aqui juntinho com essa turma maravilhosa, tá? Então, a gente vai começar mais uma aula. Essa aula, nós vamos dar continuidade a conhecimento, né? A verificação de algumas características, algumas informações a mais sobre um grupo de célula que a gente viu na aula anterior. E esse grupo de célula é a célula eucariota. E nessa célula eucariota, a gente viu na aula anterior que elas estão presentes em grupos bem distintos, tá? Que não vão estar aparecendo no grupo de organismos que são exclusivamente procariontes unicelulares, certo? De quem eu estou falando? Dos procariontes, dos reino Monera, né? O reino Monera inclui esses organismos que vão ter a célula do tipo procariota, que é aquela célula mais simples, tá bom? Agora a gente vai ver aquela célula um pouquinho mais complexa, que, de acordo com o processo evolutivo, de acordo com as histórias que nós temos sobre a evolução da vida, primeiro surgiram os procariontes, depois surgiram os eucariontes, tá bom? E aí a gente vai conhecendo cada grupo e vai organizando cada grupo nos seus devidos reinos. Reino, filho? Reino, professora? Reino, filo, classe? Pois é, aquelas 7 categorias descritas por Carl von Linné, ou o nosso conhecido Linneu, tá bom? Mas a gente vai ver isso depois, tudo bem? Vamos começar então? Olha lá na tela. Então, a célula eucariota, parte 1, porque a gente vai especificar um pouquinho essa estrutura, tá bom? Então, vamos falar sobre a membrana celular, especificamente dessas 3 unidades. Membrana celular, citoplasma e também das organelas citoplasmáticas. Perfeito? Vamos adentrar então na célula eucariota. Vamos dar um mergulho, né? Olha lá. Então, aqui a gente tem uma variedade de animais ou de seres vivos, e aí a gente brincou um pouquinho aqui, né? Aqui em cima, a gente vai ter um grupo muito grande de quê, professora? De vários animais, aí você escolhe qual que você gosta mais, né? Tá? Eita. Você vai ver aí qual que você gosta mais, mas olha lá. Quando aparecer, né, professora? Beleza. Ok, fica aí, canetinha abençoada. Então, aí você tem, ó, eu acredito que seja um patinho, um galo, você tem cachorro, você tem coelhinho, você tem gato, você tem porco, você tem cão, você tem cavalo, você tem até arara. Então, essa parte, esse grupo de cima, esse grupo de animais aqui, alguns incluem animais domésticos, outros que a gente utiliza em criação e outros que são selvagens, né? Mas são todos animais, ou seja, são organismos que têm uma célula eucarionte, que são multicelulares ou pluricelulares e que são heterotróficos, são características deste grupo de seres vivos. Aqui embaixo nós temos micro-organismos, aqui você já visualiza organismos unicelulares, né? Porque dentro desse grupo de células eucariontes, nós vamos ter organismos uni- e pluricelulares. Aqui você tem vegetais, né? E a gente colocou aí 2 folhinhas de alface dançando para você. Olha, estão unidos aí, muito alegres, felizes de estar participando da aula. E aí a gente também tem os fungos. A gente mostrou na aula anterior o fungo cogumelo. E aqui a gente está mostrando para vocês o fungo orelha de pau, que é muito comum aqui na nossa região, tá bom? Então, esses fungos, os vegetais, esses micro-organismos, os protistas e os animais como um todo estão, né, dentro dessa classificação de animais que possuem esse tipo de célula. Que célula, professora? Célula eucariota, tá bom? Que aí são chamados de organismos eucariontes. Vamos lá? Entre os seres vivos podemos ter uma grande variedade de espécies, mas existe um tipo celular que é comum ao grupo dos protistas, dos fungos, das plantas e dos animais, que a gente acabou de falar, que é a célula procarionte, ou eucarionte, desculpa. Vamos conhecer então essas unidades. Então, aqui a gente falou na aula anterior que a gente tem dentro da célula eucariota, você tem 2 grupos,
ou duas estruturas diferentes. Quando você visualiza pelo microscópio uma célula animal e uma célula vegetal, você tem elas bem distintas. Como, professora? Em uma delas, você vai ter a presença dessa parede celular. Olha aqui, ó. Aí lembra que a gente falou? A parede celular, você tenta lembrar como se fossem os muros da tua casa. Tá bom? Não protege jamais. É bom quando você compra um terreno e esse terreno já vem todo muradinho. Porque se tiver só a casa, você vai construir a casa, depois você construir o muro, dá uma sensação de que você não está tão protegido, não é? Até porque quando você mura tudo, você pode colocar o cachorrinho e o seu cachorro, o seu animal, vai estar isolado dos demais, não é isso? Então, a parede celular no grupo dos vegetais, né, nas células vegetais, ela também tem essa importância de manter o formato de rigidez. Por quê? Porque a gente viu também que essa estrutura aqui, ó, o vacúolo, que só está presente na célula vegetal, ele vai controlar a quantidade de água que entra e que sai dessa unidade celular. Então, quando ele está muito cheio, o que vai acontecer? Essa célula vai ficar tipo infladazinha. E a parede celular, ela vai manter, não vai permitir que essa célula estoure, porque se fosse só a membrana plasmática, poderia romper. Então, é uma proteção a mais que você vai ter nessa célula vegetal, ok? E a gente viu também que, em relação à célula, bote aí. Em relação à célula animal, você vai ter a membrana, tá? A membrana plasmática, você vai ter o núcleo, né? E a região do citoplasma aqui, ó, tá certo? E as organelas, algumas são comuns e outras não. Por exemplo, as duas vão ter retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Elas vão ter o complexo de Golgi, tá? Tá aqui, ó, complexo golgiense de uma, complexo golgiense de outra. Elas vão ter mitocôndrias, tá aqui as mitocôndrias de uma e de outra. Só que na vegetal você vai ter cloroplastos, o que não vai estar presente na célula animal, tá bom? Então a gente vai fazendo alguns comparativos. Então, presta bem atenção aqui em mim. Olha só. Célula eucariota está presente nos grupos dos fungos, protistas, no reino animal e no reino vegetal, certo? Só que essa célula eucariota, ela tem dois tipos, a animal e a vegetal. A animal vai estar presente nos organismos heterotróficos. O que é isso, professora? Aqueles organismos que, como eu e você, precisam de alimentos, de outras fontes de alimentos para obter energia. E a gente faz isso fornecendo alimento, oxigênio que entra no nosso organismo, entra e vai lá para as nossas células, e lá nas nossas células, naquela unidade chamada mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, você vai ter então, dentro desse grupo, a respiração celular. E nesse processo você vai ter umas moléculas de ATP, moléculas de muita fonte de energia. Aí, quando a gente vem para a célula vegetal, você vai ter essas células presente apenas nos grupos de seres vivos que vão realizar o processo fotossintético, tá? Então, eles são autotróficos. Eles conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. E aí, a gente sabe que, para que aconteça a fotossíntese, eu preciso disponibilizar água, eu preciso disponibilizar gás carbônico, CO2, tá? E a partir daí, junto com a energia luminosa, eu pego isso tudo dentro da célula. Lá nos cloroplastos, eu realizo o processo fotossintético e libero agora, devolvo para o ambiente oxigênio e libero também a substância que esse organismo vai utilizar para se alimentar, que é um carboidrato, que é a glicose. Tá bom? Então, na vida, né, na nossa vida, a relação entre organismos autotróficos e heterotróficos estão intrinsecamente ligadas, porque um libera oxigênio e nós liberamos gás carbônico, que são utilizados também pelos vegetais. E o oxigênio que eles produzem, eles utilizam e também disponibilizam para a gente. Então, é uma troca, sempre vai ter essa troca, tá bom, galera? Vamos seguindo? Olha lá no quadro.
Em relação à membrana plasmática, né? Vamos lá, eu peço que você anote aí, essas informações são preciosas para uma avaliação, né? Então, a função da membrana plasmática qual é, professora? Separar o meio externo do meio interno. Então, vamos dizer que aqui seja a parte interna e aqui seja a parte externa, tá? Da célula. Aí você tem, então, o controle e a saída de substâncias necessárias ou não à célula. Então, aquilo que é necessário vai passar por essa dupla camada, tá? Da membrana celular ou membrana plasmática, que é formada, constituída, tá vendo esses pontinhos verdes aqui? Calma um minuto. Esses pontinhos aqui são chamados de fosfolipídios. A parte das bolinhas que você pode visualizar, elas têm afinidade com a água. Então, na parte interna da célula você tem água, na parte externa você também tem água. Então, elas têm afinidade com a água. A parte bem aqui do meio, que é as perninhas dos fosfolipídios, elas não têm afinidade com a água, por isso que elas estão umas próximas da outra na parte interna. É como se fosse um sanduíche, a bicamada da membrana plasmática. Então, para que algumas substâncias ultrapassem essa célula, entre para dentro da célula ou seja liberado para o meio externo, você vai ter algumas substâncias passando por entre as proteínas. Mas isso aí vocês vão ver mais lá para frente, tá bom? Só que eu quero que vocês estejam atentos para isso. Então, existe essa bicamada de lipídios constituindo a membrana celular e essa saída de substâncias pode passar por essa camada fosfolipídica ou algumas vão precisar dessas proteínas que estão aí, ó, funcionam como ponte do meio interno para o meio externo, tá bom? Além disso, nós vamos ter a detecção de sinais externos por meio do que nós chamamos, né, de estruturas formadas por proteínas, lipídios, tá? Que vão ajudar aí nas identificações, né, nos sinais do meio externo, tá? Então, constituição delas. Proteínas nas bicamadas, como eu falei para vocês. Essa bicamada lipídica, ou de fosfolipídios, ela é conhecida como mosaico fluido. Por quê, professora? Porque não é uma coisa fixa. Aí tá parecendo uma bolachinha, né? Recheada com um monte de coisa. Mas ela não é rígida dessa forma. Ela tem movimento e flexibilidade. Essas proteínas aí, que ficam parecendo umas pontes entre uma camada e outra, vão estar tipo flutuando, tá? Tá ali, esse é um mosaico, é uma mistura dessas proteínas, desses fosfolipídios que formam essa constituição da membrana celular. Aí você vai ter carboidratos que vão estar ligados ou a proteínas ou a lipídios, formando as glicoproteínas, tá bom? Proteínas e os glicolipídios. Então, quando você tem carboidrato, que vem da origem do glico, ligado a proteínas, glicoproteínas. Quando você tem carboidratos ligados a lipídios, glicolipídios. E eles vão fazer vão constituir o glicocálix, que é essas estruturas que vão estar na parte da célula, da membrana, né, plasmática ou membrana celular, identificando um grupo de células ao outro, tá bom? Vamos seguindo. Os vegetais, além da membrana celular, apresentam uma parede celular que é um revestimento a mais para impedir o rompimento da célula pela entrada excessiva de água. Foi o que a gente falou para vocês ali no início. Então, aqui a gente tem a folhinha, que é o local onde a gente vai ter o processo, né, de realização fotossintética, que é a parte que está exposta ao sol, tem um contato com esse sol, dentro dessas folhinhas, né? Se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver essas unidadezinhas tão bem delimitadas. Então, esse design todinho, todo organizadinho das células vegetais é justamente pela presença de quem? Da parede celular, tá bom? E aí aqui a gente tem, ó, a visualização desse formato tão diferenciado para a célula animal, que é mais circular, mas também não é um circular, né, tão delimitado não, tá bom? Tem uma certa fluidez. Perfeito, galera? Então, vamos seguindo. Uma coisa importante que você precisa lembrar que essa membrana, essa parede celular, ela vai estar presente, preste atenção, também nos fungos e também nas bactérias, só que a constituição química é diferente. A gente está falando de célula eucariota, preste atenção, vegetal, tá bom? Então, olha só, na relação à parede celular, você tem aqui, ó, essa região que a gente já falou, que é a membrana plasmática ou membrana celular,
e você tem toda essa estrutura aqui que corresponde à parede celular primária. Nessa parede celular primária, nós vamos ter o que de substâncias compondo aqui? A pectina, que são esses como se fossem os cordões roxinhos aí que vocês estão vendo, a hemicelulose e as microfibras de celulose, tá? Menina. Ok? Então, constituição química da parede celular, você tem a pectina, a hemicelulose e a celulose. Normalmente, quando a gente fala cobre em prova, a gente fala lá parede celular constituída de celulose, que é a mais abundante, tá bom? Mas então você tem esses microfilamentos aí organizando a estrutura dessa unidade a mais presente nas células vegetais, certo? E aí você tem um negocinho, parece uma camada de gelatina em cima, chamada de lamela média. Essa lamela média, ela permite que, olha aqui para mim, ela permite que as duas unidades celulares, tá? Elas fiquem conectadas, é como se fosse uma colazinha. Então, elas organizam e deixam ela mais firmes umas às outras, tá bom? Que facilita muito algumas trocas de substâncias entre uma célula e outra. Perfeito? Vamos continuar? Olha lá no quadro. Então, em relação ao citoplasma, a função, então, do citoplasma é responsável por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida, além da função de sustentação esquelética celular, através de uma estrutura constituída por microfilamentos e também tubos proteicos chamados de citoesqueleto, tá? Esse citoesqueleto, ele vai permitir 4 tipos de movimentos. A contração dos músculos, quando a gente tem uns tipos de microtúbulos, de proteínas chamadas actina e miosina. Gente, é interessante quando você visualiza esse movimento na musculatura, tá? Presente na nossa musculatura mesmo. Ela vai deslizando como se elas fossem caminhando uma sobre a outra. Então, são 2 moléculas de proteicas que vão realizar o processo de contração muscular, tá? Aí nós vamos ter o movimento ameboide. Lembra lá da ameba que a gente mostrou na aula anterior? Formação dos pseudópodes? A partir daí, tá? Nós temos também os movimentos dos cromossomos na divisão celular. Para isso, ela vai contar também com os centríolos, que vão formar o fuso mitótico, e aí vão ajudar na separação, então, desses cromossomos, tanto na divisão mitótica quanto na divisão meiótica. E aí a gente também tem os movimentos dos cílios e flagelos, onde eles vão estar permitindo movimentos celulares, tá bom? Então, aqui é muito interessante você anotar isso aí, que esse citoesqueleto, então, vai permitir esses 4 tipos de movimentos. E o que vai ser mais importante para a gente saber aí, professora? Que esse citoesqueleto é formado por microtubos de proteínas, microfilamentos, que vão formar esse citoesqueleto. Olha aqui para mim rapidinho. Nesse citoesqueleto, você vai ter assim, como se fosse uma rede. E aí, nesses emaranhados, você vai ter a colocação do complexo de Golgi, dos centríolos, do retículo endoplasmático, dos lisossomos, eles vão ter os seus cantinhos devidos, tá bom? Joga lá no quadro novamente. Constituição: água, sais minerais, aminoácidos, o azinho aí, tá? E outras substâncias. Ele vai ter uma consistência gelatinosa, também chamada de hialoplasma, tá bom? E aí, como organelas presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal, que são células eucariotas, nós vamos ter o seguinte, tá? Presença de ribossomos, que também vai estar presente na célula procariota, lembra? Das bactérias. Tem a responsabilidade de síntese de proteína. Os centríolos têm a função de ajudar na divisão celular e formação de cílios e flagelos para a estrutura de locomoção. O retículo endoplasmático rugoso vai produzir, transportar, armazenar substâncias, inclusive as proteínas. Retículo endoplasmático liso, a síntese de lipídios. O vacúolo, que é aquela grande bolsa de água, né, o controle osmótico. O complexo de Golgi, secreção celular e, além disso, produção de lisossomos. E os lisossomos ajudam na digestão, que vai acontecer intracelularmente. As mitocôndrias, que vão realizar o processo de respiração celular para a geração de energia, vão formar moléculas de ATP. Peroxissomos, desintoxicação celular, tudo que é tóxico para a célula vai ser passado por ali porque tem enzimas específicas. E os cloroplastos, que vão realizar o processo de
fotossíntese. Aqui para mim, galera, então, desse quadrinho, tá? Se você quiser anotar aí no seu caderninho, depois você volta lá na aula e anota no seu caderninho, porque são as funções básicas de cada uma dessas organelas, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Então, nessa aula você viu qual a importância da membrana plasmática do citoplasma e também das organelas citoplasmáticas. Um forte abraço, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.